A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Graças damos ao nosso Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de, nesse momento, nos apresentarmos a Ele e ouvir do nosso Deus aquilo que Ele deseja nos ensinar. Vamos clamar ao nosso Deus. Senhor, poderoso Deus, amado Pai, agradecemos a Ti, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos concede o privilégio de podermos nos apresentar a Ti, nos apresentar diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e clamar a Ti, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Clamamos a Ti, Senhor, porque sabemos quem Tu és, e Pai amado, Pai querido, que a Tua mensagem aqui nessa noite, Senhor, venha nos trazer, aumentar a nossa fé, venha nos dar força, aumentar a nossa esperança, e a nossa perseverança para que possamos prosseguir em frente, fazendo o seu querer, fazendo a sua vontade, que esse é o desejo dos nossos corações. Amém. Meus irmãos, eu acho que, vou colocar assim como segredo, se é que pode se dizer segredo, todos nós temos um segredo que nós guardamos dentro de nós. E o que eu acho que o nosso primeiro segredo são aqueles que dizem respeito aos objetivos que nós queremos para a nossa vida. Então, nós podemos fazer uma primeira pergunta. Qual é o nosso primeiro objetivo? Qual é o meu objetivo principal? Ter objetivos definidos acerca da nossa vida é uma condição fundamental para que possamos alcançar a vitória. E aí nós vemos que nós precisamos planejá-lo adequadamente para que possamos alcançá-lo. Mas o importante é que antes nós temos que descobrir qual é a motivação desse desejo ou objetivo, para que com isso possamos traçar e contribuir uma estratégia para mantermos as nossas ações alinhadas com a direção daquilo que queremos. Deus me colocou no meu coração com uma passagem, e nós vamos meditar nela, que está em Abacuque 3:2, que diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então, irmãos, nós colocamos objetivos e queremos fazer com que cada um deles se cumpra. Mas acontece que com o passar do tempo, nós vamos nos acostumando com as coisas. E aquele verdadeiro objetivo inicial, ele vai ficando para trás. Então, nós vemos o quanto é importante essa palavra, aquele que nós precisamos do avivamento do nosso Deus, conforme nos diz o profeta. A distância, muitas vezes, de voltar e a distância que ainda nos resta é a mesma. Significa que estamos na metade do caminho e que não vale nada se nós voltarmos. Mas cada um de nós precisa tomar decisões que nos tire do nosso lugar de acomodação. O nosso Deus nos diz: levanta-te e comece a agir. De nada nos adiantará se só tivermos a carteirinha de cristão. Não menosprezando a carteirinha, mas é o que significa ter uma carteirinha de cristão. O que nós estamos representando com essa carteirinha? Então nós vemos que ainda temos tempo para nos modificarmos para melhor. Precisamos cuidar para que não estejamos apenas estando nós
sendo acostumados com nós mesmos. A ardor passa, mas o problema continua. E quando a ardor passa, temos a sensação de conforto. E isso é uma falsa segurança. A igreja, entre outras coisas, é um lugar de conforto. Mas ela não pode ser só isso. Está na hora de uma mudança. Precisamos buscar o avivamento que o nosso Deus tem para nos oferecer, além do seu conforto. A questão principal é que cada um de nós entenda que a mudança que o nosso Deus tem para nos oferecer nos levará a um caminho bom, um caminho novo, nos levará ao caminho da nossa salvação. O nosso Deus, a todo instante, deseja que cada um de nós evite o destino da autodestruição. Por isso, precisamos aproveitar a oportunidade de mudanças que a vida nos oferece. E a primeira mudança que devemos fazer é a de dar ao nosso Deus uma obediência verdadeira. Isso é um elemento chave para que possamos obter as nossas vitórias. Faço uma pergunta a mim mesmo. Quer saber se somos verdadeiramente salvos? Pergunte cada um a si mesmo. Sou obediente ao meu Deus? Se somos, essa é um grande e importante sinal para nós. Precisamos saber cultivar uma vida de obediência ao nosso Pai. E obediência significa estar submisso à vontade de outro. E esse outro, ao qual eu digo, é o nosso Deus. E esse Deus tem a verdadeira autoridade ao qual devemos nos render. Ela é um produto que nasce de uma decisão interior de cada um de nós. É um desejo sincero que nasce no nosso próprio coração. E esse desejo não é algo forçado, ele é involuntário. O salmista diz, no Salmo 48, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Irmãos, isso foi dito por Davi. Eu mesmo disse o nosso Senhor Jesus Cristo ao seu Pai. Irmãos, com certeza o nosso Deus irá nos ajudar na nossa caminhada. Mas o nosso desejo, o nosso objetivo tem que depender de cada um de nós. O nosso Deus dava vitórias a Davi, mas esse Davi mantinha os seus olhos e seus objetivos agindo segundo os princípios de Deus. Davi não ficava dormindo enquanto Deus pelejava por ele. Davi tinha atitudes. E por que ele tinha atitudes? Porque ele possuía objetivos. Precisamos sermos coerentes com aquilo que estamos dizendo e com aquilo que estamos querendo. Precisamos agir de acordo. Se não agirmos assim, estamos sabotando a nós mesmos. Então, que cada um de nós analise as suas atitudes, sendo honesto consigo mesmo nessa reflexão. Luta significa despender energia. Ela exige de nós determinação e requer de cada um de nós persistência. Muitas vezes nós dizemos, se eu fizesse isso. Então nós precisamos trocar essa palavra por eu vou fazer isso. Lembramos nós, o nosso Deus nos dá o avivamento. Então não vamos ficar esperando pelo dia seguinte.
De quanto tempo precisamos nós para que a nossa mente mude, para que possamos chegar aonde pretendemos chegar? O nosso Deus irá compartilhar o seu poder enquanto nós estivermos lutando. Não foi assim com Davi e com tantos outros? O nosso Deus deseja que sejamos vencedores nessa vida e não uma vítima dela. Não importa se a jornada será dura, Ele nos dará a vitória. Ele já declarou isso a nosso respeito. A medalha de ouro já é certa quando nós nos unirmos ao nosso Senhor Jesus Cristo pela fé. Vencedor e perdedor se decide pela luta que cada um quer travar. Lute, se esforce, vença e continue lutando. As lutas podem não ter fim, mas as nossas vitórias serão sem limites por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus nos dará a vitória por onde quer que andemos. Então vamos fazer como Davi, vamos nos consultar com o nosso Deus. Essa deve ser a nossa primeira estratégia. E vemos que muitas vezes nós consultamos a opinião de outros. Irmãos, só o nosso Deus conhece de uma maneira absoluta cada movimento que devemos fazer. Consultemos sempre o nosso Deus, porque é dele que virá a solução certa para cada problema. Irmãos, precisamos garantir a manutenção das vitórias que o nosso Deus nos concede. Após vencer as nossas lutas, não vamos correr o risco de vê-las se levantando contra nós novamente. Então, como lidarmos para que elas não venham a nos dominar? São grandes os desafios que andam ao nosso redor, que roubam o nosso sono, se apresentam com um ar arrogante e querem fazer um estrago muito grande na nossa alegria. Precisamos saber como lidar com eles. Por isso precisamos nos colocar primeiramente diante do nosso Deus. E se nós nos mantivermos concentrados no nosso Deus, são os nossos problemas que cairão e não nós. Irmãos, vamos dominar o nosso passado e nos prepararmos para vivermos a vitória, tanto nesse presente quanto no futuro. Nós vemos que as lutas formam vales diante de nós, mas nós temos que atravessar esses vales. E como iremos fazer isso? Fazendo o que o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, irmãos, por todo o tempo, podemos orar ao nosso Deus, às vezes com orações curtas, de acordo com cada situação. Uma outra maneira é organizar as nossas orações e que eles sejam sempre em torno da vontade e dos ensinamentos do nosso Deus. Davi orou a Deus e no Salmo 57:10 diz assim, a oração Davi: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Davi sabia que nos momentos difíceis, a ajuda fiel e o amor de Deus viria em seu socorro. Então, Deus acalmava o seu coração e a sua confiança era aumentada. Façamos cada um de nós que a nossa prioridade seja o nosso Deus. Essa prioridade é importante enquanto estivermos
lutando. Vamos imitar Davi. Ele tinha um propósito, um objetivo e nunca desistiu deles. Nós vemos, irmãos, que talvez uma oração seja o suficiente naquele momento. Agora, uma desculpa não irá resolver nada. Que cada um de nós ofereça o melhor para o nosso Deus. Dedicar ao nosso Deus tudo o que fazemos. Participar ao nosso Deus de tudo. Entregar ao nosso Deus tudo. Submetermos à sua vontade. Estarmos prontos para atender o seu chamado. Então, irmãos, vamos nos lembrar de uma coisa. O nosso Deus vê tudo e tudo Ele sabe. Amém, irmãos? Então agora chegou o nosso momento de orarmos ao nosso Deus. Vamos agradecer ao Pai por essa palavra. Que ela venha nos dar esperança, aumentar a nossa fé, nos trazer uma perseverança, avivar o nosso coração de que devemos seguir em frente, porque o nosso Deus, a todo momento, estará conosco para que possamos alcançar as nossas vitórias. E a nossa vitória maior é um dia poder estar na presença do Pai, conhecer o Pai face a face. Então agora, irmãos, peça a Deus aquilo que você tem no seu coração, as suas preocupações, apresente a Ele, seus desejos, aquelas coisas mais íntimas que cada um de nós tem. Chore diante do Pai, clame ao Pai. O nosso Deus, Ele reconhece quando nós nos apresentamos a Ele em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, neste momento vamos estar fazendo a oração final deste culto. O Salmos 91, amém? A segurança daquele que se acolhe em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terá medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos.